Olá, boa noite a todos aí que nos... Ó, entendeu? Cliquei. Acho que o velhinho aqui deixou o YouTube ligado. Boa noite a todos aí, a todas. Agradeço aí a presença. Para quem está assistindo agora e para quem vai assistir aí no transcorrer da semana. É uma felicidade muito grande estar hoje aqui com duas feras aí para a gente fazer um lançamento de um produto que a gente começou a idealizar ele já tem 2 para 3 anos, que é a Universidade Garage, e a gente está renomeando ele, mudando, mas não vou dar muito spoiler não, tá? Para quem não me conhece, eu sou Justino, sou fundador do Grupo FCJ, estamos indo para 13 anos, é um prazer, eu entendo que isso que a gente está apresentando hoje vai ser um grande legado para a sociedade. Mas não quero me delongar muito, queria apresentar aqui o Lucas, que está como executivo aqui da iniciativa, e depois o Leandro Stock, que é um dos co-founders. Lucas, se apresente aí para nós, por favor. Maravilha, Justino. Tamo junto, meu amigo. Bom demais estar com você aí. Lembro até hoje, né? Lá em 2017, você viu um maluco no palco lá e falou assim, cara, esse maluco aí tem que apresentar os eventos da FCJ. Desde então a gente está junto aí agora nessa nova possibilidade aqui na parte de educação, né? Eu estou muito feliz de estar aqui na FCJ Academy. A gente tem várias iniciativas aí para ajudar as pessoas a serem mais empreendedoras, mais inovadoras em todas as idades e todos os níveis de profundidade. E hoje a gente está aqui lançando, né, o Reino Academy, que é um game, né, que vai ajudar pessoas aí, jovens de todas as idades, né, mas a gente está focando aí nas escolas e nas universidades, para que o pessoal saia desse jogo transformado, saia realmente com as habilidades que o futuro presente precisa, né? Então, estou feliz demais de estar com vocês aqui. E já vou quebrar o protocolo aqui. Eu mesmo chamo o Leandro aí, que ele vai trazer para a gente aí quem que é esse Leandro, o que ele está fazendo aqui e o que ele está com a gente aqui nesse programa. Chega aí, Leandro. Opa, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. E é isso, é um sonho realizado hoje, né? Depois aí de quase 3 anos direcionando a Universidade Garage, hoje Reino Academy, a gente está vai trazer aqui para vocês hoje um início de uma nova era, né? Uma nova era da educação, com a gamificação, com o jogo, e vocês vão entender o que é essa nova era, né? O que a gente está trazendo de novidade aí. E quais são aquelas 2 palavras? Aquelas 2 palavras lá que você falou? A gente está trazendo a nova era do medieval futurista. Olha, que coisa que louca. Agora, há uma dúvida aqui, viu? Uma dúvida aqui. É um game que é um curso ou é um curso que é um game? A gente vai descobrir isso no final do ano, tá? Exatamente. O que é melhor? Se ele é um game ou um curso, um treinamento, uma capacitação, porque apesar de ser um game extremamente sério, né, o conteúdo com muitos professores, um conteúdo extremamente vasto, com palestras, atividades, o que a gente quer transformar ao final da jornada futuros empreendedores, quer seja para tocar seu próprio negócio, quer seja para criar uma startup, quer seja para trabalhar na empresa, quer seja para trabalhar na empresa do pai, mas de forma pragmática, né? Então, acho que esse é bem bacana. Vamos parar de falar e vamos apresentar o nosso vídeo. É isso, bora. Vamos lá, novidades. Durante anos, nos ensinaram a assistir. Assistir aula, assistir especialistas, assistir o mundo acontecer. Quem constrói o futuro não aprende assistindo, aprende jogando. No escuro nasce a visão, uma chama. Seu clã, escolha lutar. Transforme o sonho em ação. Suba de nível. Prove quem é. Construa a própria missão. Cada missão vale XP. Cada evidência mostra quem você é. Clã se erguendo, o jogo começou. Construa o futuro, mostre seu valor.
universidade de garagem. O jogo começou. Você vai jogar. Olha aí, que maravilha. Sensacional. A questão fica parecendo que é mais game, né? Mas é muito, muito conteúdo, só que gamificado, né? Então, a gente tem usando essa metodologia há bastante tempo, né? E aí o pessoal está perguntando aqui, esse vídeo foi feito com Kling? Não faço ideia, viu, Lucas? Usou Kling. Mas dentro de uma outra ferramenta que junta várias inteligências juntas, né? E aí ela vai, de uma forma... Você pode configurar para isso, ela vai escolhendo qual usar para gastar o mínimo possível e entregar o melhor resultado. Chama Seedance, eu acho. Bacana. Eu conheço um pouquinho de inteligência artificial aqui, né? Eu acho que a ideia aqui é apresentar o Reino Academy para vocês. Vou passar a apresentação aqui para vocês, para a gente ter um guia, uma explicação. Fica à vontade quem quiser perguntar, e aí... Fica à vontade também para me interromper, Lucas, Leandro, para a gente complementar. Fechou. O Reino Academy, por que Reino, né? Porque o Reino Academy está dentro de um ambiente da FCJ que chama Inovário. O Inovário ele tem vários reinos. O que nós estamos apresentando aqui é um dos reinos da FCJ, né? Do Inovário. Então, por isso que chama Reino Academy, certo? Então, ele é um reino, entre outros. Lá tem Liga das Startups, tem, né, da FCJ, tem o Innovation Club, ok? Então, acho que isso é o primeiro ponto. Então, para quem que é, né? Qual que é o propósito da gente fazer isso? Eu gostaria de falar, a gente é uma empresa de muito propósito. Nesses 13 anos, a FCJ sempre focou em educação, em capacitação, em desenvolvimento para a grande empresa. Nós temos clientes aí como Algar, que temos muito orgulho, né? Andrade Gutierrez, Leonora, Velória, eu não vou citar todo mundo, vou acabar esquecendo. E senão vou ficar até mais tarde falando. Então, a gente sempre foi nesse nível. Depois, nós lançamos um Master Venture Builder. E aí, agora, a gente está indo para quem é o futuro. Então, nós estamos trazendo o Reino Academy, para estudante de ensino médio e ensino universitário. E para quem fez pós-doutorado e para quem está ali. Então, o que nós estamos querendo? Né? Fazer a próxima geração de empreendedores. Eu tenho dentro da minha casa, né? Meus filhos são empreendedores. A gente tem na diretoria aqui outros filhos que são empreendedores. Uhum. E nós queremos dar essa oportunidade para o mercado. Então, para quem quer, né, é formar pessoas, founders reais. Isso é o primeiro ponto. Mas tem que ser uma... Pode falar. Não, e é legal porque, assim, eu percebo que, né, com esses 13 anos da FCJ e todo o tempo que a gente está aí, uma das coisas que acaba acontecendo com a experiência, né, é uma antecipação do que a gente vai precisar no futuro, né? E aí é muito interessante a gente ver hoje esses conflitos das gerações, né? E quem está chegando para trabalhar agora está encontrando um lugar muito complexo, né, cara? E uma das coisas que a gente tenta resolver com esse game, com esse jogo, com esse curso, né, com essa formação, é perceber que quem está no mercado de trabalho hoje precisa unir coisas que nunca estiveram unidas num ambiente, né? Que é a nossa capacidade empática, a nossa capacidade criativa e, ao mesmo tempo, essa capacidade de velocidade, de processamento de dados e tudo isso está aqui dentro do Academy, né? Uma das coisas que a gente está resolvendo, pessoal, é que os dados sobre o que está acontecendo no mercado de educação, eles são muito alarmantes no sentido de conseguir reter a atenção desses jovens, de conseguir fazer com que eles estejam dentro do mundo. A gente está dentro de uma geração nem, e ela está pegando todas as faixas de recursos mesmo, né? Famílias A, B, C, D, E, todas elas têm crianças e jovens nem, né? Que nem trabalha, nem estuda, né? Por que isso está acontecendo? Tem um movimento muito grande acontecendo aí, e isso tem a ver com a gente hoje, né, Justino? A gente estava falando, né? Nós estamos em 2026, e muita coisa que a gente vê na educação ainda é do mesmo jeito que era em 1900. Então, vocês já viram palestra disso em todos os lugares, mas como é que resolve isso? A gente está aqui para resolver, né? E uma das formas de fazer isso é IA, é gamificação, e sem
a gente perder o que é bom do passado. Por isso que a gente é medieval e futurista. Medieval para conservar aquilo que é maravilhoso e bom e precisa continuar e permanecer, e futurista para fazer essas adaptações e estar pronto, né, para se adaptar hoje ao que está acontecendo agora. Não dá para esperar, tem que ser agora. Então, só dar esse início aí, e isso está muito conectado com esse propósito, né, da gente estar aqui. Sim, sem dúvida. O que a gente quer fazer aqui, né, gente, não é substituir a escola, substituir a universidade de jeito nenhum, muito pelo contrário, nós queremos complementar. Então, vocês vão ver aqui durante o nosso papo aqui que a ideia é complementariedade, né? Ele está ali estudando, mas também ele tem uma vivência mais pragmática, mais prática. Então, é uma complementariedade e não uma substituição. O que nós queremos é tirar o tempo do TikTok, nada contra, dos games, para ele vir para cá, para ele aprender, entendeu? É jogar de uma forma diferente, né? Continuar jogando, só que com conteúdo e aprendizado, né? Então, ao invés de ficar jogando esses joguinhos que tem aí, enfim, a gente traz para o modelo de jogo, só que esse jogo, ele ganha vida, ganha XP, né? Que é a moeda dentro do jogo, através de ele completar as missões, e essas missões são todas direcionadas a conhecimento. Então, ele vai adquirindo conhecimento conforme vai crescendo dentro do jogo. E isso vai preparar para fazer um vestibular, vai preparar para fazer, até para a sua própria carreira, né, para a carreira do aluno, quando ele entrar numa empresa, para trazer a prática do dia a dia, né, do que uma empresa exige para esse jogador, vamos colocar dessa forma. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Você tirar ele, movimentar. E tem alguns pontos adicionais. Network, ele vai estar conversando com jogadores do Brasil todo e de Portugal, onde a gente já tem presença ali, né? O sistema é multilíngua, então tem bastante coisas ali para a gente fazer. Mas vamos caminhar. Então, hoje, para vocês entenderem, então, é o Reino Academy, ele é subdividido em campos, que são as escolas, as universidades. A gente tem duas categorias aqui de escola, né? Quando o aluno entra, ele forma de qual escola que ele vai lá, ele vai ficar ali. E tem escolas parceiras, né? Então, escolas e universidades parceiras. Nós estamos aí com a lista, estamos conversando com várias escolas. Então, você que é professor, você que está aí nos acompanhando, isso aqui não quero te vender nada, isso aqui não é uma venda, é uma parceria realmente para fazer esse movimento. Então, tem escolas, sempre vai ter campus que se divide em clãs, que se divide do aprendiz, que é o aluno. Então, o aluno entra, ele faz a sua inscrição, ele participa, para ele caminhar, ele vai ter uma parte teórica, mas para ele desenvolver no jogo, ele vai ter que criar um clã de 3 a 7 pessoas. Que esse clã, dependendo do estágio, tudo pode virar uma startup, pode virar um CNPJ daqui 1 ano ou daqui 2 anos. Daqui 1 ano. No final da temporada, a gente vai ter uma banca, né, para ajudar ele a fazer ali, criar um CNPJ. Então, existe um aprendizado. Então, o aprendiz se junta num clã e se junta no campus. O aprendiz ele vai montar um clã. Ele precisa ser todo mundo da mesma escola? Não precisa. Ele pode pegar ele, o amigo dele do prédio, o amigo dele da igreja, o amigo dele do clube e montar um clã. Então, esse é o primeiro ponto. Ele precisa ser todos de direito? Né? Não, ele tem que ser misto. Né? A pontuação do clã, quanto mais misto vai ser. Então, essa que é a escala aqui. Então, ele tem um desenvolvimento enquanto pessoa, aprendiz, que tem as fases, e tem o desenvolvimento também social ali com o clã. Né? Porque, olha bem, ele vai ter que criar o clã dele e convencer outras pessoas para entrar no clã dele. Ou ele vai ter que convencer outras pessoas para entrar no clã de outra pessoa. Cara, só isso aí já é um desenvolvimento psicológico, é um desenvolvimento, né, de resiliência. E a gente traz um ciclo completo, aqui não tem só teoria. Então, ele vai ter que abrir a sua marca, ele vai ter que ir na prefeitura internamente, ele vai ter que buscar investidor. Então, a gente vai ter as aulas teóricas, né, que são módulos de 8 minutos. Acabou a aula, né, o módulo, ele vai ter um tutor, são 5 tutores diferentes, são 5 inteligências artificiais, 5 agentes, que têm personalidade diferente para bater um papo com ele sobre a aula, né? Então, eles foram treinados para saber... 24/7, né? Qualquer hora que ele entrar, vai ter lá para conversar com ele. Ele só pode, para a gente não concorrer, ele vai fazer uma aula por dia. Então, ele tem uma aula com 5, 6 módulos por dia, mas depois ele acabou a aula, ele vai ter que fazer as missões, acabou a aula, vai ter que fazer a prova, e aí tem outras trilhas. Então, tem um trabalho aqui bastante forte para complementar. Então, vamos falar um pouquinho do conteúdo, né? Nós direcionamos aqui conteúdos em trilhas. A gente poderia ter chamado de avenida.
Avenida é meio coisa de gente grande, né? Aqui nós vamos falar de trilha mesmo, né? Eu fui escoteiro, então eu gosto mais de trilha do que de avenida. Qual que é a ideia? Então, a trilha principal é um conteúdo premium, gravado por professores com muita experiência, uma trilha com 200 aulas. Aqui o Leandro é professor, o Lucas, eu, e aí eu posso citar aqui, Giovanni, tem um volume, graças a Deus, a FCJ detém aí, no nosso ciclo curto, um volume gigante de pessoas com bastante conhecimento. Então, a trilha principal, ele faz, né, o tutor 24 horas por 7, 24 por 7, que ele vai bater um papo, falar daquele conhecimento, uma aula por dia, e ele tem que passar uma prova com 75% no mínimo. Ele acabou a aula dele, ele vai ter que fazer uma missão. Tem missão individual, para ele ganhar XP, e tem missão do clã. Então, sem clã, ele vai conseguir assistir todas as aulas, mas ele vai chegar no final tá com pouquinho XP, ele não vai ter desenvolvido todo o negócio. E tem plantão com gente online, né, fazendo, porque isso aqui é um projeto digital. Okay? Então, essa é a trilha principal. O aluno, se ele fizer isso aqui, ele sai um founder sensacional no final. Mas é pouco, é muito pouco. Né? Então, isso aqui é como se fosse um pouco. Ele precisa de mais disso. Então, qual que é o próximo? São jornadas complementares. Ele quer ter XP, ele quer crescer, ele quer. Aqui ele vai comparar ele com o clã dele, ele vai desenvolver. Então, tem conteúdos complementares, são jornadas complementares. De liderança, de venda, né, de IA aplicada, de TI, marketing. Eu não vou ficar lendo aqui, então, existe a jornada complementar, que são conhecimentos técnicos ligados à área de gestão, área de, né, aqui, complementares. Pode ser de tecnologia, pode ser de jurídico, né, pode ser de um DRE financeiro. O que é um DRE, o que é um balanço, o que é uma contabilidade, né? Então, aqui são jornadas complementares. Ô, Justino, então, e as complementares, elas têm um número de XP superior à da trilha principal, não é isso? Exato. Aqui a jornada complementar ela sempre bonifica mais, e tem, né, com o clã, então ela sempre tem uma bonificação, sempre, né, trazendo alguns desafios. E tem outra trilha, outras missões, né, de habilidades humanas. Então, ele vai ter conhecimento, ele vai ter que desenvolver comunicação, colaboração, ética, que hoje em dia, né, a gente está falando muito pouco em ética, que é tão importante, resiliência. Então, existe todo um lado de soft skill que ele vai ter que fazer se desenvolver. Então, tem uma aula, tem uma explicação, e ele vai ter que gerar uma evidência para ele estar falando dessa habilidade. Então, isso aqui é aquela forma de pensar também, né, dentro dessa jornada. Então, são 3 jornadas principais de conhecimento básicos, né, que ele vai se formando enquanto pessoas. Gente, porque o tempo de maturidade, não adianta o cara pegar isso aqui e aprender uma semana. Ele vai numa jornada ou por temporada. Né? Então, essa aqui são os soft skills que a gente vai estar, que está lá disponível para ele. Ele entrou no primeiro dia, vai ter o soft skill liberado para ele? Não. Vai ter lá como... Não. Aí é uma jornada. À medida que ele vai desenvolvendo, que ele vai fazendo, o sistema vai liberando. Como fases, né? Como qualquer game. Ele não vai conseguir pular, eu vou lá. Não, ele tem um game, né, para ele poder estar seguindo. E aí, gente, tem uma parte que, principalmente para o ensino médio, que é uma parte que eu gosto muito, que foi uma sacada que com inteligência artificial a gente conseguiu fazer, ele quer fazer XP, né, mas ele também não pode deixar de pensar no Enem, ele não pode deixar de pensar nas provas, né, as oficiais, na carreira dele também, né, do mundo real, não só do mundo acadêmico. E aqui a gente tem a jornada do crânio. Nós pegamos todas as provas do Enem, subimos para cá. Então, ele tem um quiz, ele tem simulado, que ele vai fazer os simulados baseados nas provas oficiais, os gabaritos oficiais do Enem. Então, a gente está falando aqui do Enem, do ENAD, nós estamos terminando agora de levar do ENAMED, que é muito novo, e do AB. O cara está aqui, o direito, ele vai lá fazer simulações do curso, porque isso é público, né? Isso está divulgado. A gente não está usando nada aqui que não seja fonte oficial. Mas subimos para a plataforma e ele vai conseguir fazer esse jogo ganhando XP e ganhando conhecimento. Então, se você pegar só a parte de crânio aqui do estudo do Enem, um que eu vou subir aqui é o FUVEST, quando eu passei no vestibular, eu estudei pelo FUVEST e a Folha de São Paulo, no final tinha uma página da FUVEST, eu fazia os exercícios tudo lá. Então, assim, eu sou bem antigo mesmo. Então, assim, tem muita coisa do FUVEST. Então, é um complemento muito importante para o aluno, né?
Aqui ele vinha, vai ganhando XP, é para ele poder estar fazendo. Então, essa é uma trilha que está na vida dele. Imagina ele fazer um simulado do OAB, ele entrar, conseguir fazer simulados, atividades, e aí a IA pega aquele material e busca o gabarito, e além disso, ainda dá complemento, né? A gente usa o Perplexity, usa coisa que busca complementos, materiais complementares para ele poder dar um direcionamento naquele ponto. Se ele pedir, ele pode ajudar ele a explicar. Então, esse é o Crânios, que para mim é só o Crânio que já valia a pena o cara estar participando. E aí o sistema todo, ele é baseado em XP, né, e premiações, né, e distintivos. Nos escoteiros a gente chama de distintivos, né? Então, assim... O Pokémon é insígnia. É insígnia, exatamente. Então, qual que é a ideia? À medida que ele vai fazendo... Porque qual que é o problema que eu estava discutindo hoje com um reitor de uma universidade? O aluno se esforça hoje para aprender. Só que ninguém vê o esforço dele. Não tem como medir. Se ele estudou muito, se ele estudou pouco, ele não vê. Aqui não. Quanto mais ele estudar, quanto mais ele dedicar, melhor a pontuação dele é resultado. Então, ele consegue mostrar para ele mesmo, para ir para todo mundo, o resultado do esforço dele, né? Porque ele vai ter passado, ele vai ter ganhado XP, ele vai estar aqui. Então, isso dá uma motivação extra para o aluno estudar. Isso porque você estuda, toma pau. Ou estuda, para você passar. É muito solitário aqui, né? Então, eu acho que esse sistema de XP é bem interessante desse ponto, né? E aí você tem premiação por venda, o cara vai ter que fazer simulação de venda, né, de investidores e tudo mais. A ideia é que ele progride, né, que ele possa progredir, aprendiz, escudeiro, empreendedor e founder, e tem dois tipologias, duas progressão que estão escondidos, quer dizer, só vai atingir aqueles caras que são os maiores, que é o cara não vou nem citar aqui, aparece um avatar quando ele atingir lá, que leva ele para o hall da fama, né? Então, isso aqui vai ser uma surpresa, né? Ele vai lutar, quando que chega, ele não sabe. E tem as jornadas, né? Crânios, skill, então tem todo um quê ali bastante interessante. Aprender a fazer pitch, né? Porque a gente ouve de pitch aqui. Então, e a gente fez os insights aqui no jantar, tinha alunos de 20 escolas ali. Então, e a gente percebe que essa geração ela é mais empreendedora que a minha foi, entendeu? O clã, falando um pouquinho do clã, passando rapidamente, né? Um clã, ele tem uma coordenação, ele cria o clã dele, e aí ele vai seguir. Ele pode tirar alguém do clã, ele pode incluir alguém do clã, mas ele criou o clã, ele vai ter que começar a conversar com outras pessoas através da plataforma para convidar as pessoas para compor o clã dele. Eu participo de um clã aí de jogo e fica, né, essa briga ali de levar membro para cá, membro para lá. Então, eu acho que vai ter uma afinidade, os clãs tendem a se formar com pessoas que você conhece, mas não necessariamente, né? Isso é bem bacana da gente falar. Ô Lucas, pode dar um spoiler ali das patentes? Eu acho que vale, né? Vale demais. Então, a nossa meta aqui nesse movimento é trazer todas as patentes que a gente conseguir, porque são públicas, né? As universidades federais têm, para que o aluno possa ter acesso a essas patentes, e a partir dessas patentes, desses conhecimentos, e quem sabe vir a licenciar, desenvolver coisas também com volume ali, né? Então, são duas coisas que é importante, patente e problemas reais de empresas, porque nós temos muitas empresas. São duas coisas que... Esses programas, né, Justino? Uma das coisas que o pessoal fala é que, assim, às vezes também, quantos Startup Weekend eu fui, aí a galera tá fazendo umas startups, umas coisas assim, meio viajadas, assim, sabe? Como se eu estivesse só brincando, né, ali. E dá para brincar de um jeito sério, né? E aí você imagina, né? A gente está com mais de 30 CVBs aqui, né, que é as Corporate Buildings, e a gente tem muitas startups ao longo desses 13 anos, né? Então, de alguma forma, a gente, só o Núcleo FCJ, a gente consegue mapear com as nossas startups um número muito grande de problemas que são reais, né? Problemas validados, que realmente tem gente que está com aquele problema ali, né? E quando você vai criar um negócio, uma das coisas mais difíceis é você resolver um problema real, né? Que não está na sua cabeça, né? Então, começa aí. A outra coisa é patentes brasileiras, né? Nem tem um lugar onde isso está reunido, e a gente vai fazer isso, né, Justino?
todas as patentes brasileiras. E se o negócio virou patente, é porque exaustivamente, com muito recurso do nosso Estado e também de iniciativa privada, as pessoas entenderam que aquilo é um problema real e por isso tem uma patente, né? Então, essas duas coisas juntas, só isso, cara, já é assim, uma fonte de dado tão poderosa. Vai ter uma terceira. Tem uma terceira? Uma terceira, porque assim, a experiência das startups, as fontes de patente que tem um marco de ciência e tecnologia, royalties, tem toda uma legislação que a gente respeita demais isso aí, mas tem uma terceira. São os desafios da empresa. A gente tem um Innovation Club que tem a empresa. Então, a ideia que a gente já está fazendo, que o empresário coloque na plataforma as dores dele. Precisa resolver isso aqui, ó. Precisa resolver isso. Aquilo. E aí o aluno não fica só divagando. Então, e aí ele pode fazer uma entrevista. Né? É o conhecimento e o desafio direcionado, né, Justino? É para realmente trazer para a prática algo que traga valor para o mercado. O empresário traz a dor dele, o aluno, o clã, ele olha aquela dor, ele desenvolve aquela solução, aquele produto, aquele projeto, ganha o seu XP dentro da plataforma e o XP lá na frente troca-se por benefícios, depois a gente fala a respeito disso, mas você, quanto mais XP tiver, melhor dentro da plataforma, além de você ter o cargo elevado, né, vai crescendo até chegar no hall da fama, e aí você vai aprendendo também o como resolver problemas reais com as soluções e com o conhecimento adquirido dentro da plataforma. O aluno vai sair mais preparado para o mercado. Eu tenho esperança, viu, Leandro, dentro da sua fala, que nós saiamos clãs virando startups. Exato. O sonho de todo mundo que está aqui é participar de um outro reino, que é o reino da Liga das Startups. Nós temos lá 300 e poucas startups que estão ali investidas, né? Então, assim, o cara, além de desenvolver o clã dele chegar no final, vai ter uma banca que pode até levar ele para lá. Então, é isso que você falou, Leandro. Eu acho que para o problema trazer real, solução real, né? Solução real através de um conhecimento e de uma plataforma que é um jogo. Olha que loucura, né? Você falou um ano atrás, isso, né? A gente não pensava nisso nunca, né? E tudo que a gente tem visto de mais avançado na educação mundial aí, né? Nós estamos falando realmente do nosso planeta inteiro, assim, né? É uma coisa que, para quem é da educação, já é uma coisa que é conhecida, mas para a maioria das pessoas não é, que é o PBL, Problem Based Learning, que é aprendizado baseado em problemas, né? E aí isso é muito doido, porque, assim, eu me tornei um comunicador já tem muitos anos, né? Mas, pra vocês terem ideia, gente, eu não tinha habilidade de falar em público até meus 14 anos, mais ou menos assim, e eu realmente esqueci as palavras quando eu falava em público e tudo mais, só que tem uma coisa que é muito importante para mim, que é a capoeira. E aí, um dia eu estava no colégio e fizeram uma apresentação de capoeira que eu achei muito ruim. E, tipo assim, sabe, os caras estão falando mal, tudo errado e tal. Eu peguei o microfone nesse dia e falei 10 minutos sobre a capoeira, e não me pergunte como, mas eu fiz uma apresentação assim que o pessoal bateu palma, levantou e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu não sabia falar e eu encontrei um problema, que era caro para mim. E isso abriu a janela para a minha comunicação e hoje eu trabalho com isso, né? Por que eu estou dizendo isso para a gente? Tem muito aluno que às vezes está desenganado pela direção, pela família. Pô, esse menino não faz nada. Entrega um problema para ele pra você ver. Entrega um problema que ele quer. E aí a gente estava conversando, né, Justino, né, na nossa jornada aqui de falar com a universidade e tudo mais. Uma coisa que me marcou muito numa conversa que eu estava com uma pessoa muito experiente, professora disso, é que os alunos que fazem parte de coisas similares a essas no PBL, naquele programa de vida, aquela coisa toda, eles se sentem ouvidos, eles se sentem parte, porque esse tipo de coisa que a gente está desenvolvendo, o aluno é um centro protagonista, ele escolhe as coisas, ele busca as coisas, ele que vai escolher o clã, ele vai escolher o problema que vai resolver, ele vai escolher tudo, é uma mão na massa de um jeito, e aí essa coisa, esse ímpeto, vai fazendo a pessoa, até sem perceber, cara, desenvolver um tanto de habilidade que a gente não conseguiria de outras formas, sabe? Então, assim, o PBL é muito sério. Né, Lucas? É como empreendedor. Ele está agindo como empreendedor. Tipo, exatamente. Tem que escolher o time, tem que fazer o problema, tem que lavar o banheiro, tem que lavar o prato, tem que atender o cliente, tem que fazer a proposta. Exatamente. Essa experiência que a gente está trazendo aqui. E tem um aspecto que eu acho que é importante no ambiente, gente, que é um game.
E o cara ninguém vai matar, ele não vai ser processado, ele não vai ter, ele vai ter essa seguro, liberdade de errar, entendeu o que eu estou te falando? Tá. Porque se você erra na vida normal, seu CPF dança, né? Então, e para aqueles... Esse aqui, para quem não conhece, é o Castelo de Óbidos. Eu adoro, né? Eu já tive, todas as vezes que eu vou em Portugal, a gente tem operação em Portugal, a gente tem negócio em Portugal, eu gosto do Óbidos. Então, o que a gente está trazendo aqui? Para o melhor clã, né? O melhor clã, nós vamos mandar, durante as férias de janeiro, ali, o melhor clã para conhecer o castelo de verdade, né? O castelo que é medieval, né? Dizem que quem fez foi os celtas, tal, há centenas de anos atrás. Então, vai o líder e os dois, né, do próprio clã, como o XP. Para não ter, vai meu amigo, não. Então, é desse objetivo. O clã como o XP e os dois líderes ali. E o professor, o guardião, que o clã escolher. Aí é o contrário, né? O professor que tem mais esperão. Quem que é o professor ou o guardião, porque a gente tem duas figuras aqui dentro, não vou entrar no mérito, o que o clã escolher, que ele tem mais afinidade para ir, né? Se eu puder, eu vou, outras pessoas vão, então conhecer. É um dos castelos, né? Esse aqui a gente vai fazer um motor guiado, e aí a gente vai estar com traslado, hospedagem, seguro viagem, que é extremamente importante, né? Alimentação, né? E com guias ali, com uma companhia, a gente tem um parceiro lá que faz esse tipo de missão. Então, acumula XP. Dia 20 de dezembro, antes do Natal, a gente vai saber quem que é o vencedor, porque vai estar no site, tudo é online, a gente vai ver. Online. Vai ser uma briga no final ali, sempre tem 3, 4 clãs, e aí a gente vê em janeiro, né, no final de janeiro, a gente vai para lá para ter. Então, isso aqui é um motivador a mais para que a gente possa tá levando. Eu acho que é uma oportunidade para muitos alunos, porque quando ele for aqui, a gente vai estender em outros monumentos, né? O Vasco da Gama, lá em Lisboa, tem outros monumentos também, que é história, conteúdo, é conhecimento, é cultura. É bem importante também a gente levar isso aqui. E vai ser merecido, né? Ele vai estar aí todo para a gente fazer. E visitar algumas universidades lá que a gente tem acesso lá. Tem o centro de inovação do Beato lá também em Portugal, também, que é bastante legal. A gente vai fazer uma trilha de inovação para ele. Né? Bacanérrima, né? Então, assim, gente, já fica aqui o desafio. Está registrado publicamente. Eu fui viajar para fora, eu tinha 50 anos de idade. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade das pessoas estar ali, tá bom? Então, vamos lá. Passar rapidamente aqui. Conceito do campo. Então, a instituição que quiser ser parceira dessa iniciativa, pegar esses 13 anos de experiência nossa, esse movimento é o Venture Build School, propriamente dito, ela não tem custo para a universidade, ela também faz uma parceria, né? O aluno paga, é um valor que vai ser pago pelo aluno, o valor que vai estar ali. Então, a universidade vem, ela tem um campus dentro, ela pode estar fazendo, ou ela não precisa estar com esse nível de envolvimento. Então, tem infraestrutura completa, mensurável, os professores das escolas parceiras, todos terão acesso ao curso, né, gratuito, eles vão ter acesso. Aí eu estava conversando com uma universidade de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, falou, Justinão, eu quero fazer uma gincana ali, eu consigo colocar conteúdo para o meu aluno executar e ganhar XP? Consegue. Então, ele consegue pegar conteúdo que ele mandaria para o cara fazer em casa, e ele entra e põe lá, e o aluno entra e ainda ganha XP. Então, assim, a gente está fazendo essa questão ali. E aí, dentro do campus, ele pode ter coordenação institucional ou não, ele pode acompanhar os líderes, mentores especializados, guardiões, pode participar ou não. O que a gente tem? Essa fase aqui é uma fase de uma parceria, né, o Reinal Academy com a universidade, com possibilidades da gente aproximar ainda mais com a universidade. Então, essa fase 1 é uma parceria, é uma aproximação, que tem um envolvimento ali entre as partes. Então, fica a dica ali para fazer. E se o aluno é de uma universidade que não é parceira, ele cadastra do mesmo jeito, vai pôr o nome da minha escola XPTO, porque ele pode falar com a escola que ele pertence, não tem nada, né? E aí, ela não é escola que não é escola parceira, mas o aluno, a gente não vai limitar ninguém. Eu não estou estudando. Cara, põe lá, né? Eu não estou estudando, não estou vinculado. A gente vai estimular ele para estar em alguém. Uma dúvida que o pessoal perguntou é assim,
Eu tenho tem 2 universidades em Belo Horizonte. A pontuação do clã, eu tenho um clã que tem aluno da escola A e da escola B. A pontuação do clã vai para qual escola? A escola do líder. Então, quem manda a pontuação é o líder. O líder, ele é da escola A. E os 6 outros membros é da escola B, a pontuação para a escola A. Então, é líder. Então, só para estar claro aqui, para a gente poder fazer. Porque vai ter uma competitividade também entre as escolas, né? Como está a pontuação e tal. Mas isso aqui é algo que não é. E um ponto importante, viu, gente? Assim, para a gente caminhar para o final. Aqui não tem nada de arma, não tem faca, não tem espada, não tem adaga, não tem nada de arma. A gente não pode induzir nenhum tipo desse coisa e não tem nada religioso. Então, são 2 coisas que é do fórum íntimo de cada família tomar decisão. Aqui não cabe a gente entrar nem em religião, né, nessa questão de espada. De vez em quando vem uma espada. Cara, não tem. Então, aqui o intuito é acadêmico, é conhecimento. É algo que o seu filho vai ter que ninguém vai tirar dele. Eu acho bacana ali, ele vai ter um linguajar que os professores vão ter dificuldade de conversar com ele e o nível de conhecimento que ele vai ter de determinadas matérias, né? Os pais também e tal. E fica a dica, né? O pai quiser fazer também. E aí, fase 2, com a escola, né, a gente pode, olhando a legislação, a gente pode agregar o Reina Academy dentro do currículo da universidade. Né, substituindo o TCC, agregando. Todas as escolas, universidades têm uma área de empreendedorismo, só que aqui tem um conteúdo vivo, né, um conteúdo melhorado continuamente, que as escolas, os alunos das escolas parceiras podem ter acesso e vir complementar, inclusive com horas, carga horárias complementares, TCC e tudo mais. Então, isso é possível da gente estar fazendo essa integração curricular. Normalmente, a gente vai ter que fazer um período, né? Começar a conversar para o 2º semestre. A parceria, não, a gente já conseguir fazer ela de uma forma muito, muito bacana. Então, eu paro aqui, né? Então, ative seu campus, forme seus clãs e crie seus founders, né? Então, a universidade pode vir, o aluno pode vir com turma, e aí a gente pode estar, né, criando uma nova geração de empreendedores no Brasil. Eu, enquanto pessoa física, enquanto empreendedor, é um sonho se a gente conseguir formar dezenas, centenas ou milhares de pessoas com empreendedores. Acho que é um impacto, é um legado para a sociedade que vai ficar para as próximas gerações. Quem dera eu, né, pegando um livro na biblioteca lá para ler, né, no século passado, tivesse uma oportunidade como essa, porque o que eu sei, eu tive que aprender na vida. Né? Na vida, eu sou formado em administração, né, mas o curso de administração, gente, é um curso excelente. Mas você sai e fala, e aí? O médico não, ele sai médico. O administrador fala, tá bom, eu formei agora, eu vou ser administrador de uma empresa. Vou ligar lá numa empresa grande e falar que você é administrador dela. Não é assim que funciona. Eu formei, eu sou advogado. Cara, você tem uma jornada. Então, eu acho que as universidades hoje, como movimento, é triste falar, mas tem formado muitas das vezes desempregado, porque só a universidade não basta. Mas também, se a universidade também se fala qual falar, né? Cara, você tem que falar, que é o currículo, mas você precisa mais. Então, isso que a gente está trazendo. Então, eu vou parar por aqui. Eu acho que a ideia era fazer um overview. E aí, eu vou só compartilhar aqui minha tela, só para a gente ter um cheiro, vamos assim dizer, né? Do que está por vir, porque fica parecendo que é história da carochinha, né? Então, estão chegando minha tela? Sim, bora. Aqui, o sistema deu logout, né? Então, esse é o inovar, eu não vou entrar muito no método, vou entrar aqui no dashboard para ver, né? Então, essa é a cara que o aluno entra. Então, tem as escolas, tem os clãs e tem todos os movimentos aqui, tem todos os prédios que ele tem que fazer. Então, a Liga das Startups, é o sonho dele começar a vir, né, fazer essa jornada da Liga das Startups, fazer todo o ciclo de aprendizado.
Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e ver o hall dos reconhecidos, né? Então, aqui não tem nenhum hall dos reconhecidos. Isso aqui vai ser guardado em 7 chaves. A câmara interna, que é o intervalo entre o aprendiz e o hall dos reconhecidos. E tem os aprendizes exatamente aqui. Eu poderia estar chamando um aprendiz, batendo papo, convidar ele para o meu clã e fazer toda uma interação aqui bastante forte. No caso da administração, como eu comentei com vocês, as fontes oficiais aqui do Enem, né? Então, assim, ninguém está chutando, então existe aqui, ó, o gabarito do Enem de 2025, foi processado, está aqui a prova, então existe todo um movimento aqui real aqui dentro, né? Então, para vocês terem ideia, que a gente chama de jornada dos crânios, para a gente fazer soft skill, mas eu quero entrar aqui no módulo de administração. Então, o módulo de administração tem as escolas, né? Então, eu estou falando, comentei que a gente tem vários reinos, esse reino que a gente está apresentando é só o Academy, né? A FCJ tem várias outras iniciativas. Então, você tem as escolas, você tem os clãs, você tem o programa, né? Que são vários programas, esse aqui é a trilha principal, as missões, aí você tem as temporadas, o XP, não vou entrar muito no método aqui. Então, esse é o módulo de administração que as escolas terão acesso para elas estarem fazendo. Então, como que faz para participar, Justino? Isso que é boa, como que faz para participar. Só dar um spoiler aqui, que esse é o aplicativo que vai estar no iOS ali para estar fazendo. Esse é o aplicativo, a réplica do aplicativo para você baixar e poder estar rodando. Então, esse é o movimento. O que nós temos feito, né? Qual que é a jornada que a gente está fazendo? Muito bem colocado. Hoje a gente está lançando, né, até 31 de março, todos os alunos, né, o curso vai custar R$300 por mês, né, são R$3.600 por ano, essa jornada da temporada. Os alunos que fizerem inscrição do dia 31 até 31, ele vai ter 100% gratuito o curso. Então, o lançamento foi hoje, no dia 2 de abril, ao meio-dia, nós teremos o lançamento, a primeira aula magna para começar. Então, a gente está falando de Venture Builder Studio, né, para a gente ter. Então, por que a gente quer fazer isso aqui? Esses early adopter, né, que vão estar com a gente, seguramente eles vão sair na frente com XP, com coisa aqui, com conhecimento, e vão ser early adopter e vão ser considerados founder conosco. Aí tem os edifícios, não vou passar, então já está liberado, né? Chega aqui, faz o clique aqui, preenche nome e tal, e já está ativo. Hoje você já consegue acessar como aluno visitante. O aluno visitante sempre vai existir, você não consegue conversar com outros alunos, mas você tem acesso ao sistema. Então, venha, né, se transformar em um Venture Builder, venha pensar no futuro. Eu acho que esse que é a nossa pegada aqui. Então, só para deixar confirmado, os alunos que estão assistindo isso aqui, se eles entrarem lá no nosso link do Inovarium e se inscreverem, eles não vão pagar R$3.600. Não, até 31 de março não. Mas não divulga não, viu, gente? Não, porque senão você vai ter concorrente. Não conta para o seu colega da escola, porque senão você vai ter concorrente. Se eu fosse um aluno, eu fazia minha inscrição e não contava para ninguém. Acabou calada. Porque é oportunidade. Se você tem alguma coisa gratuita, é a oportunidade de você ter XP antes de todo mundo, de você ter sair na frente. Quem sabe, né, essa vantagem que você vai ter aí, né, começando, não faça diferença em dezembro para você ir para Portugal conosco e fazer esse movimento. Eu não contaria para os meus amigos, eu faria minha inscrição, deixaria para contar no final de abril ali. Então, aqui, ó, que comentou com a gente tem a Beth, a Ariadna de casa, né, e tal, o Afran também e tal. Tem o Ricardo Migliani, que está assistindo pelo LinkedIn e tal, o Eduardo Previdélio, vocês todos aí, gente. A gente ficou bem... A gente é mineiro, pelo menos a Justina aqui, né? A gente é mais tranquilinho. Então, assim, veio para lá, vamos ver o lançamento lá do negócio, de bobeira, mas assim, quem ficou até aqui, vamos deixar claro, você tem uma informação que, além de você poder, talvez, colocar o seu filho, né, e não pagar, você sai na frente na corrida para que o seu filho, tendo mérito, né, consiga
ir para Portugal no fim do ano, né? E eu queria comentar um negócio que eu vi hoje, cara, que assim, o Neymar é o maior artilheiro de toda a história da seleção brasileira e não foi convocado. Qual que é a moral disso aqui, né? O passado, ele não ganha o jogo de hoje, né? Então, assim, o negócio do XP é todo dia. Você tá bem hoje, né? Você tá ali todo dia, e é isso que vai construir, né? Não só as habilidades todas, também como essa possibilidade de ir para Portugal com a gente, né? Então, assim, quem tá aqui hoje, além de não pagar, tem essa possibilidade de sair na frente aí nesse jogo, e acho que isso tem um valor, assim, bizarro. Acho muito legal. Que bom que quem esteve aqui com a gente até agora, né, tá podendo ter essa sorte. Eduardo, aí, presente, né? O Eduardo fez uma pergunta aqui, até se ele pode participar, pode. Eduardo, tem 2 universos aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem 2 universos. Tem o universo do ensino médio e tem o universo do graduando, do pós-graduando, do doutorado. Então, quando você se cadastrar pela sua idade, ele vai te separar o seu universo, né? Então, você tem um universo, são 2 universos paralelos, né? Por quê? É muito difícil uma pessoa de 30, 40 anos conviver com um de 16, né? Vai ter o portal, tem alguns momentos durante a jornada que o portal vai estar aberto para você visitar o de lá e o de lá visitar aqui. Mas serão portais que aí a gente vai estar colocando. Essa é a surpresa do jogo. Não vou ficar falando tudo aqui. Jogo é jogo, né, gente? Spoiler, Aí, né, o aluno, o líder, né, dependendo da fase, ele vai ganhar o direito de ter um portal. Ele abre um portal, ele vai visitar o outro lá e vice-versa. Eu quero ver como que está o outro universo paralelo. Então, esse é um portal que aí ele vai ter que fazer, ele vai ter que ter o mérito para ele poder fazer, tá bom? Então, Lucas, ele perdeu o link para inscrição, já mandou por lá, né? Eu vou mandar aqui no YouTube. Pode? Isso, manda lá. Deixa eu pegar aqui você ele é fácil? Mandei lá no comentário do YouTube. A Betty perguntou ali se para os 50 a mais. Sim, Betty, pode também usar dentro desse reino. Ele vai separar. Você está mais que eu já te dei um spoiler. Eu quero você como guardião aqui de alguns clãs. Você e o Senior Tech. Então, todo mundo que tem mais de 50 anos, além de ter acesso ao material, vai poder vir para ser guardião. Então, assim, a gente vai fazer uma avaliação do currículo, da experiência, e vamos convidar todas as pessoas acima de 50 anos, né? Aí é voluntário, para estar com a gente no jogo, para ser guardião de um conjunto de clãs. Eu não estou passando aqui, a gente não vai passar todos os detalhes aqui, porque é bem complexo, existe toda uma ciência por trás. Mas, Betty, fica já o convite. Eu já te falei que você iria falar com você também, tá? A gente vai estar circulando essa possibilidade. Então, todo mundo que já aposentou, que tem experiência acadêmica, que já foi professor, está extremamente convidado para estar com a gente nessa jornada, acompanhando e fazendo todo o movimento, né? Devolvendo para a sociedade também isso tudo que a gente fez, essa experiência que é sensacional da gente estar fazendo, tá bom? Então, eu não ia falar aqui que a gente vai falar de outra live, a gente vai fazer outra live para chamar os professores, para chamar os guardiões, e a gente vai fazendo algumas outras lives de atualização ali. Não dá para falar tudo na mesma vez, né, Lucas? Não agora, gente, muita coisa. Tem uma coisa assim, está pronto. A gente tem visto universidades, coisas, está querendo fazer. Eu vou fazer. Cara, está pronto para começar a rodar dia 2 de abril. Então, isso que é um diferencial do que a gente está propondo, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês fazer a conclusão final para a gente caminhar aqui para o final. Não, e é isso, né? A gente queria deixar claro para vocês aqui, né, que assim, nessa minha jornada de comunicador, né, eu vejo muita coisa de inovação há 10 anos, né? E aí sempre falaram assim, imagina um lugar onde você pode aprender e tem uma inteligência artificial que conversa com você de acordo com o conteúdo que você está vendo e tudo mais, tal. E isso era uma coisa do outro mundo, né? Hoje em dia, ainda né? Imagina, você ser uma empresa que você cria o conteúdo e lá tem uma inteligência artificial que interage com o pessoal. Hoje ainda, isso já é uma coisa que é muito avançada. E nós temos isso aqui dentro de casa, gente. Está implementado, tá? Quem entrar aí vai poder ver a plataforma, então isso já está lá. E o nosso sistema foi desenvolvido aqui, tem uma interação de mais de 10 inteligências artificiais. E, para vocês terem ideia, a FCJ, de dezembro para cá, matou mais de 9 SaaS, né, Software as a Service, que a gente usava aqui, e foi tudo jogado
para fora e foi tudo colocado dentro do desenvolvimento nosso aqui, né? Então, além da gente ensinar para a galera tudo isso aí e de eles viverem isso dentro do nosso sistema, a gente é o walk the talk, né? A gente está fazendo isso, né? A gente é uma instituição que tem os próprios softwares que a gente está criando aí. Então, além de todas as CVBs, os 300 e tudo mais, a gente está vivendo isso na prática e o que era futuro para muita gente aí, para a gente é presente, né? Então, isso, cara, tá perto disso, bicho, é valioso demais para todo mundo aí, né? Exatamente. E eu complementando aí o que o Lucas colocou, então a gente está trazendo uma nova era do conhecimento, trazendo o que mais os jovens gostam, que é o jogo, o conhecimento, que é a necessidade e a prática. Então a gente está trazendo o melhor de todos os mundos para uma única plataforma, para um único ponto, onde a gente vai conseguir aproveitar melhor e trazer a experiência do pessoal, como o Justino colocou, dos aposentados, aqueles que já passaram, que estão nesse momento dos 50 a mais, que a Betty até colocou trazer essa experiência para esses jovens, dentro desse jogo. Então, assim, é uma nova era do conhecimento, a gente trazer realmente a aproximação da universidade com o mercado, com startup, com empreendedor, founder, experiência, conselheiro. Cara, a gente trazendo tudo num único local, e é uma nova era realmente do conhecimento, que é o medieval futurista, né? A gente trabalhar no conceito do medieval com as tecnologias mais atuais, aí, o que a gente tem de melhor hoje no momento, né? Então, caramba, realmente é uma inovação muito grande e vamos para cima, é isso. O que eu tenho, né? Eu sou quase autista, né? Se tivesse mais 3 minutos, eu era autista. Então, assim, eu tenho dificuldade de sentar numa cadeira e ficar ouvindo, né? O professor falar, né? Ali. Então, assim, acho que a gente traz esse envolvimento dessa forma, né? São módulos 8 minutos, o cara está aqui, ele interage, da mesma hora que ele está fazendo uma coisa, ele está fazendo outra, então, e com conteúdo. Então, deixo aqui, né, o meu agradecimento a todo mundo que assistiu, que vai assistir e que vai estar com a gente na jornada. Eu vou estar participando, né, muito próximo ali, para que a gente possa impactar o maior número de vidas possíveis e transformar a sociedade de uma forma bem legal, a partir das pessoas de 16 anos. Né? Falar, 16, 18, tem que ter autorização do pai, tem todo... O nosso jurídico aqui é muito chato, né? Toda a governança ali. Mas, a partir desse movimento, a gente conseguir formar, né, quem sabe, a geração do futuro. Desejo a todos aí uma boa noite. Obrigado, Lucas. Estamos juntos, Leandro. Valeu. E todos os professores. Não vou citar todos aqui, não, né? A gente está aqui. É gente pra caramba. E a gente se encontra nas lives, nas aulas, nas missões, nas mentorias. Nas mentorias. A gente vai estar junto aí para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Porque o emprego do futuro não pode começar agora, tá certo? O seu futuro depende mais de você, dar o primeiro passo. Abraço a todos, gente. Valeu, Falou, valeu, gente. Leandro. Um grande abraço aí para todos. Valeu.